Leitura da Lei nº 3.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, parte especial, título 2 dos recursos, capítulo 4, do agravo interno, artigo 1021, e capítulo 5 dos embargos de declaração, artigos 1022 a 1026. Capítulo 4 do agravo interno. Artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre os recursos no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento final. Capítulo 5 dos embargos da declaração. Artigo 1022. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: inciso 1, esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição. Inciso 2, suprir a omissão do ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inciso 3, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que: inciso 1, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso de subjulgamento. Inciso 2, incorre em qualquer das condutas escritas no artigo 489, parágrafo 1º. Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1º. Aplica-se aos embargos da declaração o artigo 229. Parágrafo 2º. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual recolhimento ou acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará o embargo em 5 dias. Parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-lo-á monocromaticamente. Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos da declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Parágrafo 1º.
A eficácia da decisão monocrática não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento de recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, o tribunal de indecisão fundamentada condenará o embargante a pagar o embargo multa não excedente a 2% sobre o valor totalizado da causa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade de justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. No próximo vídeo, leremos o capítulo 6. Agradeço a companhia e até lá.